Boa noite, pessoal, ou boa tarde. Portanto, só cinco perderam o hábito. Foi a mudança de horários. Foram de férias. Está muito calor, foram de férias. É. Bom, maltinha, ahm, a semana passada, desde já peço desculpa de não ter feito a reunião, mas pronto, muita coisa se passa e a gente tem que também tomar um caminho ou optar algumas situações. Pronto. Alguma dúvida daquilo que a gente já viu até agora? Portanto, como vocês podem comprar as criptomoedas, entendem o que é que já é uma corretora, o que é uma, ou seja, centralizado e descentralizado? Já sabem o que é uma carteira fria, uma carteira quente? Há alguma dúvida? Antes de continuar já? Pronto. Não, assim de Nós, repente. se não há dúvida nenhuma, então o que é que nós vamos aprender hoje? Bom, já vimos também, além disso tudo, já vimos também então o que é o Bitcoin e o Ethereum, né? Assim como algumas outras criptomoedas, já aprendemos como comprá-las na prática, ok? E hoje vamos então dar-vos uma introdução a altcoins e o risco. Portanto, quem daqui já sabe o que é uma altcoin? Ninguém, né? Não há respostas. Como é? Não, eu faço uma ideia, mas opá, já falámos sobre isso, mas não sei. Não sei identificá-las, né? Ok, vá lá. Altcoin não são aqueles criptos tratados como moedas boas, entre aspas? Hum, Não. Mais ou menos. É. O José e a Patrícia não querem A dizer Bitcoin, nada. acho que o Bitcoin tem uma dessas, não é? Dá a entender que é da Bitcoin, mas não tem nada a ver com o Bitcoin. Eu agora não me É, lembro o nome. é É? interligado. Portanto, Ok. o José e a Patrícia não querem dizer nada, não Pois, querem tirar opa, o ar. eu estava a tirar café. Estava a tirar café. A Bitcoin é uma, sei lá, uma moeda, por exemplo, está ligada, por exemplo, a BNB tem uma Bitcoin, viu? Uhum. Eh, por exemplo, o SDT, quer dizer, o SDT Bet20, por exemplo, não é? Essa tem, Não, não é bem assim, mas é quase. tá um pouco É, longe. Aí já estás um pouco longe. Bom, a Patrícia acho que não quer falar nada, está com vergonha hoje. Então, uma altcoin, pessoal, nós ouvimos falar muitas das vezes de altcoins no mercado cripto, certo? E de uma definição básica, uma altcoin é toda a moeda que não é o Bitcoin. Ok? Literalmente falando, é todas as moedas que vocês ouvem falar, Ethereum, BNB, Solana, XRP, Sui, Polygon, tudo isso são altcoins. Porquê? Porque de facto quem criou a blockchain foi o Bitcoin, ok? Isso é verdadeiramente a moeda mãe, digamos assim. Tudo o resto nasceu por acréscimo disso, né? E todos os restantes, portanto, moedas, projetos, protocolos daí, são tudo altcoins. Agora, obviamente que há altcoins com mais risco e há altcoins com menos risco. O que é isto do risco? O que é que nós estamos aqui a falar como risco? É, por exemplo, nós termos altcoins que já estão implementadas no mercado, que se desenvolveram muito bem, como o Ethereum, BNB, como a Solana, que está a começar agora o seu percurso de crescimento e tudo mais, né? Isso são altcoins já bem desenvolvidas, digamos assim, e já por si só já seguem sozinhas, já quase que entram na categoria como o Bitcoin, digamos assim, mas não deixam de ser uma altcoin, né? Foi uma moeda que tem um potencial de crescimento derivado de alguma situação, mas que nasceu então diretamente do Bitcoin, ok? Então, e qual é o risco aqui? O risco é que essa moeda tem um crescimento grande, né, e pode cair. Depois há aquelas altcoins que ainda são mais arriscadas, que têm um risco maior, porquê? Porque são altcoins que não têm um fundamento, não são altcoins que não têm, digamos, algo que vá fazer com que elas tenham ali o movimento de crescimento apenas não sendo o hype, ou seja, apenas não sendo a própria comunidade, apenas não sendo aquele momento de crescimento e depois acabou, né? Portanto, tudo isso são altcoins. E é o que nós vamos então aqui aprender hoje, é literalmente, de facto, o que é que são as altcoins, portanto, representam as criptomoedas que não são o Bitcoin,
expandem as fronteiras da tecnologia blockchain e têm diferentes origens, têm diferentes objetivos, como eu estava a falar, e têm diferentes variedade também. Portanto, a origem é a evolução direta ou alternativa, portanto, inspirada no código do Bitcoin, ok? Mas com outra função, como nós já vimos, por exemplo, o caso da Ethereum, né? Foi inspirada através do Bitcoin. No entanto, tem uma função diferente. O Bitcoin é para armazenar valor, digamos assim, é um ativo de valor que tem valor, digamos assim, e o Ethereum já é algo que foi criado para desenvolvimento de contratos inteligentes, que foi a partir daí que começou a haver vários projetos funcionais com contratos inteligentes e tudo mais, que nós falamos também muitas das vezes em contratos inteligentes e eu não sei se vocês sabem o que é que significa literalmente um contrato inteligente. Portanto, muitas das pessoas usam o termo contrato inteligente como sendo uma função super segura, ok? E isso está completamente errado, pessoal. Um contrato inteligente é a mesma coisa que eu dizer-vos aqui de palavra para palavra ou escrever um contrato. Por exemplo, o vosso contrato de trabalho é um contrato de trabalho. É um documento em que vocês assinaram, comprometem-se a fazer aquilo, o vosso patrão compromete-se a fazer aquilo, etc. Mas é baseado em palavra mútua. Ou seja, o risco é que se a pessoa amanhã não quiser cumprir, bom, não há nada que o obrigue a cumprir. Há consequências, ok? Mas não há uma obrigatoriedade de que vocês cumpram essa função. Nós, quando fazemos um contrato de empreiteiro de uma casa, por exemplo, se ele de hoje para amanhã quiser migrar para a Suíça, que é que nos vale o contrato? Há uma consequência, ok? Pode-nos pagar uma indenização, alguma coisa assim, mas não tem uma obrigação, né? Ele não vai concluir a casa só porque vocês assinaram o contrato de empreitado, ok? Então, nesse sentido, um contrato inteligente não passa exatamente da mesma situação, só que é dentro da blockchain. E nós sabemos que dentro da blockchain, uma vez lá colocado, não há mais alteração possível. Então, mesmo que a pessoa não queira cumprir ou o projeto não queira cumprir, ele é obrigado a cumprir, ok? Porque o código está lá definido assim. Pronto. Mas depois eu vou fazer uma live mais específica para contratos inteligentes, porque de facto é muito bom, porque as pessoas tomam por sentido ser um contrato inteligente, alguma oportunidade aí fora, ser um contrato inteligente, não, é garantido. Não é bem assim. Há várias situações que temos que ter em atenção, ok? Mas pronto, não entrando muito em detalhe, já dei aí um open, digamos assim, sobre os contratos inteligentes. Se alguém tiver alguma dúvida, pode já expor. E, portanto, depois tem objetivos específicos. Por exemplo, o XRP. Força, Pedro, antes de eu continuar. Pronto, era um bocadinho por aí. Estás-me a ouvir? Sim, sim. A minha ideia, agora não sei se vai sair assim de voz. Qual é o principal objetivo para existirem, neste caso, as altcoins? Não é? Qual é o fundamento delas? Se tem a ver com uma base, porque é que elas foram criadas, não é? Uhum. Sim, lá está. Era agora onde eu ia entrar. Portanto, elas foram criadas com diferentes origens, com diferentes objetivos e com diferentes variedades. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que era onde eu ia entrar agora mais em detalhe. Por exemplo, o XRP é uma altcoin. Ela foi criada para quê? Para substituir o sistema bancário SWIFT, ok? As transferências, digamos, entre bancos e entre utilizadores, ok? A Ethereum, por exemplo, o projeto da Ethereum foi criado para a construção de contratos inteligentes, DeFi, Web3, etc. A Solana já foi mais direcionada apenas a Web3, tudo o que é Web3, mais estruturas de PIN. De PIN digamos, coisas do nosso dia a dia que se transformam dentro da blockchain e nós podemos ter um potencial de ganho, ok? Tem os projetos RWA, né? RWA já são projetos físicos que são criados no mundo real, mas têm participação ativa dentro da blockchain, né? Portanto, nós temos aí vários objetivos, diferentes situações, diferentes variedades, né? Portanto, para soluções específicas, mas há milhares deles, né? Nós vamos ali à Binance ou à Coinbase ou alguma coisa e nós vemos aí milhares e milhares de altcoins. Ora, todas elas têm um fundamento, todas elas têm um objetivo. Não. Ok? Há altcoins que foram criadas para com um objetivo específico, há altcoins que foram criadas apenas por digamos, aquele momentum, ou seja, foram criadas, por exemplo, por uma ideologia política e funcionou naquele momento e depois já não funciona mais, como é o caso, por exemplo, da moeda Trump. A moeda Trump é uma altcoin.
que só tem valor porque as pessoas querem que ela tenha um valor, porque as pessoas depositam e compram a moeda e aquela moeda vai crescendo, mas não tem nada que suporte a moeda. Então, se todas as pessoas amanhã decidirem começar a vender essa moeda, a moeda vai para zero, de novo. Ok? Portanto, é basicamente isso. Agora, lá está. Eu não estou a dizer que não seja uma boa chance de nós comprarmos esse tipo de moedas, porque nós vimos, e eu conheço pessoas que compraram a moeda Trump a centavos de dólar e a moeda Trump foi a 14 dólares e as pessoas fizeram centenas de milhares de dólares, né? Agora lá está, é um momento, foi aquele momento e agora já não há mais nada, fica ali naquele valor, porque as pessoas ficaram ali com aqueles valores e pronto. Portanto, no caso da XRP tem um objetivo específico, no caso de outras moedas aí, portanto, nós podemos dar o exemplo da IMS, tem o objetivo do RWA, um projeto físico. Temos o caso do GLGNS, que agora superou o Bitcoin, né? Isso não deixa de ser uma altcoin. No entanto, é uma altcoin de governança, ou seja, é o que vai exercer o poder sobre aquele ecossistema, ok? Isso é o que significa ser um token de governança, é ter o poder de modificar ou de tomar decisões sobre aquele ecossistema, ok? Portanto, eu estou a dar apenas aqui exemplos para vocês conseguirem também associar e assemelhar. Portanto, se tiverem alguma questão, não hesitem, ok? Mas pronto, já vimos então o que é que são basicamente as altcoins. Acho que não resta nenhuma dúvida diretamente ligado ao termo de altcoins. E então, portanto, vamos aqui ver, lá está o foco e o que é que traz uma situação e outra. Portanto, no Bitcoin temos uma segurança máxima, descentralização máxima e é uma reserva de valor, ok? Porquê? Porque está limitado a 21 milhões de moedas, ok? Não existe mais, nunca vai existir mais e, contudo, existe cada vez menos, porque elas foram mineradas, ou seja, sim, minadas, mineradas, ou porque foram destruídas porque pessoas esqueceram as carteiras ou compraram e já não se lembram onde compraram e, portanto, essas moedas estão ali na blockchain, mas não pertencem a ninguém porque as pessoas já não se lembram do acesso. Então, são moedas que basicamente são destruídas. Não é o termo destruído que elas deixaram de existir, mas estão, digamos, perdidas. Só que na blockchain não existe o termo perdido. Ou é queimado, ou é, portanto, disponível, né? Neste caso, vá lá. Enquanto que as altcoins, portanto, o foco é mais utilidade prática, são contratos inteligentes, aplicações e são tecnologias de escalabilidade e governança, como estávamos a falar, né? Portanto, vá lá. Agora, a mãe mesmo é o Bitcoin, dita realmente a tendência do mercado, e as altcoins costumam amplificar os movimentos. Porquê? Porque, por exemplo, se o Bitcoin passar agora de 70 mil ou de 80 mil que ele está agora para 140, 150 mil, o que é que vai acontecer a todas as moedas que estão, digamos, que foram criadas a partir do Bitcoin? Elas vão, por consequência, ser valorizadas ao mesmo tempo, ok? E depois porquê também? Porque muitas pessoas que têm Bitcoin começam a vender lá em cima, quando o preço já explodiu lá para cima, e começam a aplicar nas altcoins, porque vai ser a próxima vaga a crescer. Só que lá está, o Bitcoin passando de 80 mil para 140 mil ou 160 mil tem um crescimento de duas vezes. Enquanto que uma altcoin que esteja a um dólar pode crescer para 10, 20 ou 30 dólares. Então tem um crescimento de 10, 20, 30 vezes ou ainda mais, né? Portanto, posso falar que, por exemplo, a IMS, por exemplo, foi uma moeda que foi lançada e teve um crescimento de 30 mil vezes. 30 mil vezes. Isso significava que a pessoa, se comprasse 100 dólares, ah, quando a moeda foi lançada ao preço inicial, bom, teria 30 mil vezes mais o valor dos 100 dólares. Ou seja, teria 30 mil dólares, né? Literalmente falando. Portanto, vá lá. Depois tem aí outros, como nós já vimos, GLGNS, né, que foi lançado de 50 dólares, já cresceu para 90 mil, teve um crescimento de 80 vezes ou algo assim do género. Portanto, vá lá. E nós podemos usufruir então também dessa situação. Portanto, como eu estava a falar também inicialmente, temos vários tipos de altcoins. Temos as altcoins, ou seja, nem todas as altcoins são iguais, e nós temos altcoins sólidas, intermediárias e puramente especulativas, ok? Portanto, e depois, associado a isso, também temos o risco correspondente. Portanto, nós temos as sólidas, como eu falei, Ethereum, Solana, etc., que já são altcoins literalmente sólidas, já estão desenvolvidas no mercado, já têm a sua representação, já são conhecidas mundialmente, e então o risco é um risco menor, porque
elas não, digamos, elas oscilam às vezes 50%, o Ethereum oscila às vezes 50%, sim, mas no entanto tem sempre o movimento crescente, né? Nós ainda não vimos, por exemplo, se formos analisar o gráfico Bitcoin, Ethereum, Solana, ele tem uma linha crescente ao longo desde que foi criado e nunca cortou essa linha, ok? Então ela tem sempre um perfil de risco menor porque ela está sempre acima dessa linha, mesmo com uma queda de 50%. Agora, o que acontece já com altcoins que sejam mais intermediárias, exemplo disso é a DOT da Polkadot, Chainlink, XRP, Sui, TRX, Polygon, etc. Ok? É que já tem um perfil de risco médio, né, em que as moedas foram lançadas, já atingiram valores astronómicos, digamos assim, depois baixaram para o valor inicial, depois voltaram a subir, voltaram a baixar e, portanto, têm um perfil mais, digamos, arriscado. Mas ainda assim é médio, porque tem sempre aquela sustentabilidade do projeto que representam, ok? Depois temos as puramente especulativas, que aí não passa das meme coins, que a gente ouve falar muito, que é o caso do Trump, como eu falei aqui, é o caso do Dodge, é o caso do PEP, portanto são moedas que, por exemplo, o Elon Musk falou no Dodge, aquilo explodiu. Foi aquele momento. O Elon Musk, uma figura pública, fala numa moeda, o que é que as pessoas vão fazer? Vão começar a comprar a moeda, pronto, a moeda subiu, está feito. E agora está ali a baixos valores, baixos, baixos. Obviamente está sempre, tem ali valores acima do lançamento, mas está ali parado por anos, 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 e só se houver assim alguma especulação, algum acontecimento como esse que aconteceu com o Elon Musk, é que ela volta a ter essa expansão, ok? Por isso é que eu falo, naquele portfólio que eu estou a fazer, né, com a comunidade, eu falo, meme coins, sim, faz bom a gente ter, mas temos que pôr um risco muito pequeno, ou seja, 1% ou 0,5% do nosso portfólio pode ser aplicado ali. Ok? Porquê? Porque se ela crescer, basta aquilo crescer 10 ou 20 vezes mais que vai compensar todos os anos que ela teve parado. Ok? Portanto, é literalmente isso. E é o potencial, atenção, mesmo que ela já tenha tido um crescimento absoluto naquele momento, como a Dogecoin. O Elon Musk falou, teve aquele crescimento, teve aquela explosão. Boom! Ok, se agora vier alguém falar outra vez da Dogecoin, se o Elon Musk voltar a pegar e fazer uma publicação sobre o Dogecoin outra vez, ou o que for, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, se vocês estiverem posicionados, vocês usufruem disso. Se vocês não estiverem posicionados, bom, aí ficam a ver os outros a usufruir, né? Portanto, vá lá. Agora, não deixa de ser aquilo que eu digo, para um pequenino risco, um potencial muito grande, ok? E às vezes é tudo que a gente precisa, é ter uma pequena exposição a essa moeda e ter o crescimento correspondente. Agora, o risco é extremo, porque lá está, depende sempre de alguma situação no mercado, depende sempre de um acontecimento que vá ter no mercado, ok? Deixa-me só ver aqui, que tem aqui duas mensagens aqui no chat, não sei se tem aqui alguma coisa. Ah, não, foi o teu caso. Foi o meu caso? Ah, da GLGNS, provavelmente. Portanto, a oportunidade vezes o risco, era o que eu estava a falar agora ao final, é que ganhos exponenciais, portanto, possibilidade de valorizações superiores ao Bitcoin em ciclos de alta, inovação, porque depende do acesso antecipado a tecnologias como DeFi, NFTs, Web3, e também a diversificação, portanto, podemos nos estar a expor a diferentes setores de economia digital. A realidade é que tem um grande risco de probabilidade de falha, tem uma grande volatilidade, porque pode ter quedas de 90% ou mais, são comuns, ok? E tem um pouco de complexidade, portanto, exige um estudo constante para separar aqueles projetos reais de promessas vazias, literalmente, ok? Portanto, agora, lá está. Vai sempre depender, é aquela situação que eu digo, um risco pequenino, um potencial grande. Basta, não precisamos estar a comprar 100 euros em meme coins, basta ter uma exposição pequena, um euro às vezes, e termos um potencial grande. Portanto, investir em altcoins é procurar o máximo, o próximo grande projeto, mas exige disciplina de nunca investir o que não se pode perder. Esta frase tem que estar sempre presente convosco, porque vocês podem estar a comprar uma meme coin agora, ou uma altcoin agora, e no dia da manhã vocês acordarem e a altcoin estar a 0 dólares, ok? Portanto, vocês acabam por perder dinheiro. Obviamente não perdem apenas se venderem a moeda, mas têm a desvalorização e se não houver nada que depois sustente uma possível valorização, ela vai continuar a zeros e aí, por muito que vocês
fiquem com a moeda, bem, vai valer zero. E eu tenho firme certeza que já tivemos aqui, ou pelo menos temos aqui alguém com essa experiência que comprou uma moeda qualquer, de um projeto qualquer, de uma situação qualquer, e a moeda subiu ali naquele momento da exposição inicial e depois, onde é que ela está? Está debaixo da cova, como se diz em português, né? Portanto, agora, os principais riscos, lá está, são oscilações de 30% num único dia. Estamos a falar que num único dia a moeda pode oscilar 30, 50, 60%. São comuns, ok? O preço pode subir rápido, mas também cair mais depressa ainda, ok? A liquidez, muito importante nós olharmos a liquidez, porque moedas pequenas, se tiver pouca liquidez, vai ser difícil nós conseguirmos vender os ativos rapidamente sem causar uma queda drástica no preço, ok? E depois temos a questão de segurança. Portanto, aqui entra aquela fase que eu digo que criem uma carteira só para aquele projeto ou só para aquela situação. Porquê? Porque são Ó contratos. ó Zé, uma Sim. pergunta. Como é Uhum. que nós identificamos se há liquidez? Que eu Ok. ouço sempre vocês falar e eu fico assim, mas como é que eu vejo naquele gráfico? Boa pergunta. Eu vou já mostrar, vou só acabar aqui este slide e já vou mostrar na prática. Portanto, a outra questão, como eu estava a dizer, é a vulnerabilidade em contratos inteligentes. Nós estamos a comprar uma moeda. Portanto, o contrato inteligente da moeda é a identificação dessa moeda. Também tenho aí essa dúvida esta semana aí num do grupo qualquer, ok? E eu também já vou mostrar na prática o que é que é. Portanto, cada moeda, o Bitcoin, tem um contrato inteligente, que foi a partir daí que ele foi criado. Ou seja, é a identificação da própria moeda. É através do qual a gente consegue comprar essa criptomoeda, ok? Esse contrato é só para aquilo, ok? Não é aplicado em duas ou três situações diferentes. Agora, nós, quando estamos a interagir com uma moeda nova no mercado, nós nunca sabemos o que é que está por detrás desse contrato. Ou seja, naquele contrato pode parecer muito bonitinho ali de frente e atrás ter uma porta, digamos, uma função escondida em que diz assim: o utilizador expõe os seus ativos a que sejam possível serem sacados. E vocês compram a moeda, vão todos contentinhos da vossa vida, a moeda começa a crescer, tum, 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 vocês todos contentes e de repente chega um dia à carteira e puf, desapareceu as moedas todas que vocês tinham naquela carteira. Porquê? Porque esse contrato, essa moeda, tinha essa interação possível. Como é que a gente consegue identificar isso? Bom, a gente não consegue literalmente falar. Conseguimos quem percebe um pouco de contratos inteligentes, ok? Indo analisando o contrato inteligente, e por isso é aquela questão que eu tinha dito ali atrás, que exige estudo, exige conhecimento, exige perda de tempo para analisar a situação. Portanto, e uma coisa é que qualquer um de nós aqui presente nesta sala literalmente consegue criar um token, ok? Ainda por cima, agora, graças às inteligências artificiais, qualquer um de nós consegue criar um token, consegue colocar ali, digamos, US$ 100 de liquidez naquele token, as pessoas vão todas contentes comprar, 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 e depois vocês tiram a liquidez todas dessas pessoas todas. Ou seja, e agora vou então mostrar aqui, deixem só parar então aqui de compartilhar e ir aqui para vos mostrar literalmente então o que é a liquidez. Portanto, vamos aqui, deixem-me compartilhar convosco de novo. Digam aí uma moeda à sorte que vocês queiram que eu vos explique. Portanto, uma moeda que vocês conheçam, porque depois é essa a questão. Dentro de uma blockchain tem uma certa quantidade de liquidez, dentro de outra blockchain tem outra liquidez. Porquê? Porque a liquidez o que é? Basicamente explicando, e já vamos ver. Esta liquidez que está aqui é o acumulo de todos os valores que todas as pessoas compraram. Ok? Então vamos supor, se eu chegar aqui e comprar US$ 1 milhão de PEP, ok? O que é que vai acontecer? Aqui, em vez de estar a mostrar 24,7, vai mostrar 25,7. Ok? Isso é a liquidez, é o acumular. Portanto, digamos que Boas compras. digamos que esta moeda aqui é trocada com o SDT, né? Aqui no caso, não. Esta é com sim, o SDT, ok? Na rede da Ethereum. Portanto, a liquidez é todos os USDTs que entraram dentro desta moeda a causa de compras da moeda ficam na liquidez do projeto, na liquidez da moeda, ok? No caso aqui é este valor, ok? Não sei se ficou respondido, Anabela, e alguém que possa ter a mesma questão. Esta liquidez é uma coisa que já não existe. Como assim?
o STT, neste caso, o STT entrou, não sei aonde, onde é que foi? Na Ethereum, não é? Na chain da Ethereum, mas esse USDT não ficou lá, esse USDT desapareceu. Isso é um número de transações, ou seja, um valor de Não, transações. não, 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 não. O SDT não desaparece. O SDT fica aqui dentro da PEP. Por exemplo, isto é a mesma coisa que eu. Imagina, como é que eu te posso dizer? Tu tens um produto qualquer e eu vou comprar o produto, né? Tu ficas com o dinheiro. Eu pago o produto, tenho o produto, neste caso é a moeda, e tu ficas com o dinheiro. Um Neste caso é cofre, um. Hã? um cofre. Sim, vá lá, é um cofre. Vá lá. No caso, Ok, digamos, uma palavra simples, sim, cofre. Pronto. E o que ok. é que acontece? Vamos supor, depois eu vou aqui no dia seguinte e volto e vendo a moeda, vendo a moeda. Se a moeda tiver aumentado de preço, eu vou vender a mesma moeda, vou receber mais dinheiro. Exato. Mas esse dinheiro Ok. que eu vou estar a receber vai ser tirado da liquidez. Ok? Ou seja, eu dou de volta as moedas que naquele, por exemplo, eu comprei 1 milhão de moeda, 1 milhão de dólares de valor da moeda hoje. Amanhã a moeda dobra de valor, eu tenho 2 milhões de dólares. Então o que é que eu vou fazer? Se amanhã eu fosse tirar dois, vou vender as moedas, vou devolver as moedas ao cofre, em contrapartida eu vou receber 2 milhões do cofre. A liquidez é o Certo. total que foi depositado dentro. Ok? Não sei se deu para perceber, Anabela e afins. Sim, sim, dá para perceber. Pronto. Não sei se era essa a questão, se era mais alguma. Não, não, era isso. Ok. E, portanto, era a liquidez e era o que é que eu estava a falar, o que é que eu ia dizer que ia mostrar mais? Já não me lembro. Ajudem-me. Era a É, liquidez. olha, Ah, e o contrato. O contrato. Portanto, reparem lá. Esta moeda PEP aqui tem aqui estas duas folhinhas. Estão a ver ali? Copy address. Estão a ver? Isto aqui é um contrato. Portanto, se nós clicarmos aqui e formos a uma página do Google, por exemplo, ok? Sem nada, vamos colar aqui, ok? E é um contrato. Isto é um contrato inteligente. Então, se a gente fizer pesquisar, por acaso nunca fiz desta forma, até estou curioso de ver o que é que vai dar. Deixa aqui fechar isto para não estar aqui a atrasar. Portanto, vai logo a dizer aqui, ó, estão a ver? Vai logo para o Etherscan, porque ela foi criada na Ethereum, ok? E vai logo aparecer então a mesma coisa. Portanto, nós podemos abrir aqui, ou no CoinMarketCap, portanto, ver tudo. Na Polygon Scan também tem a mesma moeda, ok? Vamos abrir aqui e estão a ver aqui, está aqui PEP, ok? E olhem o que diz aqui: Token Contract, ok? Ou seja, este contrato é o que identifica que é esta moeda aqui, ok? Portanto, nós, ao comprarmos essa moeda, vamos estar a trocar o SDT pelo contrato aqui, ou seja, por esta moeda, literalmente. E o que faz, portanto, depois a liquidez fica ali na liquidez da moeda. Essa liquidez pode ser trancada, ou seja, pode ficar ali presa, ou pode ser liquidez, como já aconteceu em projetos passados, em que o fundador tem a hipótese de ir lá buscar essa liquidez e dizer bye bye. Né? Portanto, vá lá. Isso é o que difere aí muitas situações. Ok? Portanto, vá lá. Não sei se há alguma questão mais em relação a isso. Portanto, o que é um contrato? Está. O que é a liquidez? Está, certo? Não sei se há mais alguma questão nesse sentido. Se não, vamos aqui então retornar. hum, Ai, não é isto. Vamos aqui retornar aqui ao nosso PowerPoint. E portanto, vá lá. Como estava também a falar há pouco, temos então a possibilidade de cada um de nós criar um token e atrair os investidores como agentes mal intencionados. Ou seja, nós podemos listar uma moeda, criar uma moeda, listá-la em algum sítio e dizer, portanto, depois no final toda a gente compra, 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 a moeda subiu 5 vezes, o pessoal tem ali 1 milhão de liquidez e vocês sacam 1 milhão de liquidez para vocês, porque vocês têm essa possibilidade. E as pessoas que lá colocaram o dinheiro, vai, ficam com a moeda, mas que vale zero, ok? Portanto, vá lá. Isso é preciso ter muita atenção, de facto. Nós estamos aqui um pouco na brincadeira, mas
Acontece mais vezes do que possam imaginar. Nós já passamos por alguma coisa assim do género, ok? E com certeza toda a gente que aqui está, pelo menos já teve essa experiência. Ou se não teve, teve quase. Parece a nossa conversa do Pump Fun, Pronto, por do exemplo. Rug Pull. Sim, sim, exatamente. Mas é isso, o termo correto é um rug pull. Vá lá. Mas é só para explicar que realmente qualquer um de nós podemos estar a criar uma moeda e, portanto, ao sacarmos a liquidez chama-se um rug pull. Por isso vocês ouvem muitas das vezes o termo rug pull. Rug pull, rug pull. A moeda deu um rug pull. O desenvolvedor deu um rug pull. O que é que foi? Foi que ele tirou a liquidez toda, nós queremos vender os nossos tokens e não tem liquidez para a gente vender, então a gente não consegue. Ok? A gente colocou lá 100 euros, 1000 euros, 10 mil, o que for, e agora não temos nada. Ok? Portanto, isso é de facto um rug pull. Ok? Agora, por exemplo, exemplo de situações reais, né? Estávamos aqui a falar do rug pull, portanto, era a próxima situação que eu ia falar aqui, mas vá lá. Temos a situação da Terra-Luna que já surgiu aí numa live anteriormente, de outra situação qualquer, em que quiseram comparar a situação e depois, lá está. A lição desta moeda que as pessoas aprenderam é que algoritmos não são infalíveis. Não. Agora é preciso ver a matemática que está por detrás desses algoritmos. É preciso ver e saber e analisar essa situação, ok? Portanto, este ecossistema da Terra-Luna de 40 bilhões de dólares colapsou em 3 dias apenas. Há uma falha matemática no seu algoritmo de estabilidade, ok? Portanto, quando tentam comparar esse tipo de situações com outras situações aí, malta, temos que saber aquilo que estamos a falar e não atirar para o ar, porque é parecido a isto, porque é assim, porque é assado, ok? Depois temos o caso da FTX ou FTT, que foi uma das maiores corretoras de todo o mundo que faliu após usar fundos de clientes para investimentos de risco, levando o seu token, o FTT, a zero. Ou seja, aqui muito cuidado com a centralização, ok? Então, às vezes nós falamos, e por isso eu chamo a atenção, a Binance é centralizada, a Coinbase é centralizada. O que é descentralizado? SafePal, Tangem, ah, MetaMask, Rabi Wallet, isso são aplicações descentralizadas. Mas o melhor ainda é de facto a carteira física, as hardware wallets, que aí não tem sequer. E aí vou meter umas aspas, porque não tem a possibilidade de conectar online. Há carteiras físicas que têm e deixam essa possibilidade. Por exemplo, ainda há pouco tempo me fizeram uma pergunta no grupo geral a perguntar o que é que fizeram aberto ao grupo e eu respondi na minha visão e na minha opinião. O que é que acharam, o que é que acham da S1, da X1, da SafePal? Não, da X1, agora estou confuso, não sei se era X1 ou se era a S1. Bom, não importa, porque a SafePal tem a S1 e tem a S1 Plus, Eu acho ok? que é. S1. Não, S1 eu acho que não é S1. Eu acho que é X. Pois, Estava então lá, eu acho que é X, A X era da Ledger e eu vi porque mal, mas pronto. a S1 e a S1 Plus. A protege, não é? Sim, mas isso é da SafePal. Pois. Mas depois Sim, tens pá, a Ledger tens a sim, não, não. X1, a Nano e não sei das quantas, pronto. Perguntaram-te pelo S1, José. S1, vá lá, da Foi SafePal. S1. Então, vá lá, essa questão para mim, eu quando tive a analisar as carteiras descentralizadas físicas para comprar uma para mim, né, eu já vos mostrei, tenho vídeos no meu YouTube a falar sobre isso. Por acaso, não comparei a S1 com a S1 Pro ou S1 Plus, ok? Porquê? Porque nas definições estava logo de caras. Tem ali a parte de conectividade a plataformas com a S1 e a S1 Pro não tem essa possibilidade. Ok? Nós só conseguimos enviar ou receber ativos e é completamente offline. Portanto, quando se trata de uma carteira física, não nos interessa ter uma carteira física, um hardware wallet, para conectar na internet. Ok? Porque isso é a mesma coisa que nós temos a extensão do navegador, é a mesma coisa que nós temos a aplicação do telemóvel e conectamos a outros sites. É igual. O fundamento de uma hardware wallet, para mim, é ter tudo offline. É não ter a possibilidade de interagir com nada e eu ficar sem os meus ativos. Isso, para mim, a minha opinião. Então, quando perguntaram da S1, eu disse, é preciso ter atenção que essa tem conectividade online. Pronto. Simples assim.
E aqui já estava a fugir do sujeito, mas foi só para vos falar em relação à centralização, né? Portanto, tudo que é centralizado tem alguém por trás que pode fazer o que bem entender, basicamente assim. Tudo o que é descentralizado já tem ali alguns ses, mas é muito mais seguro, obviamente, é muito mais sustentável, é muito mais confiável do que centralizado, sem sombra de dúvida. Agora, quando eu falo, lá está, na Binance, eu utilizo a Binance para comprar os meus ativos. A Binance tem um seguro ativo que, que garante até 100 mil dólares de capital perdido. Ok? Portanto, dá-nos, digamos, como é que digo, um descargo de preocupação. No entanto, não deixa de ser, por isso é que eu falo. Eu, por exemplo, eu faço as minhas compras lá, eu sempre que tenho ali 1.000, 2.000, 3.000 dólares na Binance, pomba, para a carteira descentralizada, para a hardware wallet, neste caso. Ok? Derivado a isso mesmo, não ter a exposição dos meus ativos e não ter essa, digamos, esse perigo. E depois nós falamos então aqui com os rug pulls, porque às vezes nós vemos projetos aí criados apenas com marketing agressivo, e os fundadores abandonam o barco, fogem com o capital dos investidores. Portanto, já falamos esta parte aqui, né? Portanto, como analisar uma altcoin pode ser o que vocês estão agora a perguntar, né? Nós temos sempre cinco questões, mas as quatro principais que eu digo sempre é equipa e transparência. Os fundadores são públicos, têm histórico de sucesso em tecnologia ou finanças, ou alguma situação, algum prémio, algum concurso que tenham participado, ou se eles são, ou se é um fundador ali da esquina que ninguém ouviu falar dele, né? Tem utilidade real, portanto, um projeto que resolve literalmente um problema concreto, ou o token é realmente necessário para aquele ecossistema. Portanto, tem aqui duas situações. Ou pode ser um token ou uma moeda, uma altcoin que não tenha utilidade nenhuma, né? Que é o caso da PEP, o caso da Dodge, o caso como é que se chama? Da Flockita, do Flocky, etc. Isso tudo são projetos que não têm qualquer tipo de utilidade, ok? E portanto, vá lá. Depois temos o tokenomics, que é super importante nós vermos qual é o supply total. O supply é a quantidade de moedas que existe daquela moeda, ok? Quantos são distribuídos entre a equipa e investidores. Isso é outra das funções que muitas das pessoas não olham. E a gente vai ver, tem 21 milhões como o Bitcoin, ou tem não sei quê. Mas depois 50% ou 60% está reservado para a equipa. Isso quer dizer o quê? Que a equipa, se quiser, mesmo que não tenha a possibilidade de sacar a liquidez porque fechou a liquidez, trancou a liquidez, mas tem 60% dos tokens que pode vendê-los no mercado e retira na mesma liquidez, ok? Portanto, muita atenção a isso. E depois temos que olhar sempre também aqui à comunidade e à adoção da comunidade. Portanto, existem utilizadores reais e ativos ou apenas bots e promessas de lucro rápido, ok? Portanto, há que ver realmente diferenças e é assim que nós conseguimos avaliar uma altcoin, digamos, que tenha um potencial de crescimento, ok? Portanto, estratégia versus diversificação. Ok? Isto, digamos que era o ideal para uma situação segura. Ok? Eu quero dizer aqui seguro. Quanto mais seguro, menos exposição. Quanto menos exposição, menos valorização. Ok? Então, isto seria de uma forma segura. Aplicar, por exemplo, vocês têm um portfólio, vocês aplicam 70, 80% em moedas como Bitcoin e Ethereum, que já têm a sua base sólida, segurança, menor volatilidade relativa, ok? E depois apenas 15 a 20% em altcoins que sejam sólidas, portanto BNB, Solana, XRP, por aí fora, ok? E algumas especulativas. Portanto, vocês podem ver que eu inverti os papéis quando se trata aqui de Bitcoin e Ethereum e altcoins sólidas pelo meu portfólio. Porquê? Porque eu estava a dizer, ok, é mais seguro desta forma, mas o potencial que eu tenho, se calhar, é 200 ou 300% num ano. Enquanto que se eu invertendo esta fórmula e aplicando apenas 20% ou 15% em Bitcoin e Ethereum e 80% em altcoins, aí eu consigo uma exposição muito maior, né? E consigo ter um crescimento de não 200 ou 300%, mas de 7.000%, 5.000%, ok? Como já foi o caso. E portanto, obviamente temos que perceber o perfil de risco de cada um, ok? Mas nós temos uma forma, mesmo aplicando esta forma que eu estou a falar de 20% em Bitcoin, 70% em altcoins e 5% em especulação, ok? Nós temos uma forma de controlar na mesma o risco, que é o quê?
não pôr 70% em duas ou três altcoins, mas pôr em 10 ou 15 altcoins. Ou seja, que elas começa a ser digamos, um valor menor por cada uma. Então, se uma delas falhar, tem outras 14 que vão dar resultado, ok? Então, daí nós conseguimos controlar o risco. Portanto, há todo um gerenciamento e o portfólio que eu fiz e desenvolvi, portanto, é com base na experiência que eu já tenho desde que tenho vindo a participar em cripto e digamos que é aquela questão, um risco menor no meu sentido para um potencial alto, ok? Porque se eu fizesse como está aqui, bom, o Bitcoin, para eu ter o dobro do valor do meu portfólio, o dobro, estamos a falar duas vezes apenas, o Bitcoin tinha que dobrar de valor, ok? E se o Bitcoin dobra de valor, ok, eu tenho 15% em altcoins, as altcoins fazem 500, 600, 800%, ok, mas eu tenho pouco, então tenho mais em Bitcoin, então eu só tenho um crescimento, se calhar 3 ou 4 vezes o meu portfólio. Para mim é pouco, ok? Mas lá está, cada um é livre de fazer aquilo que quer, né? E eu não tenho a verdade absoluta, como eu costumo dizer. Portanto, vá lá. Os erros comuns é ir pelo FOMO, ok? Muitas pessoas vão apenas pelo FOMO ou vão comprar um ativo só porque o preço já está a subir rapidamente e todos estão a falar dele. Errado, não compra, começa a vender, literalmente falando. Eu tenho vindo a falar isto consecutivamente, ok? Quando toda a gente começa a falar que não vale nada, que foi abaixo, queda, 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 percentagem de desvalorização, 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 vocês começam a comprar. E vocês façam a experiência. Vocês podem ter várias carteiras, né? Uma carteira compram quando está a subir, outra carteira compram quando está a baixar e depois vão-me contar os resultados. Também um dos erros comuns é a falta de pesquisa. Portanto, nós e as pessoas baseiam-se apenas nas dicas de influenciadores ou grupos de mensagens, sem entender realmente nada, e isso não é bom, ok? Portanto, usem aquele checklist para ver até onde é que vocês conseguem entender. E depois, muitas das vezes também, pessoal, negligência com a custódia. Portanto, deixar grandes quantias em corretoras centralizadas, em vez de usar carteiras privadas. E porquê isto? Porque se a corretora é apenas uma interface, vocês não têm o acesso às moedas, vocês têm um saldo, é como o vosso banco. O vosso banco, vocês não têm o dinheiro. O banco é que tem o dinheiro por vocês só têm ali o número, ali o saldo, ok? Num digital. Portanto, se o banco fecha, como aconteceu com o BES, vocês ficam sem os ativos. Se a corretora que vocês utilizam para manter os vossos ativos, se ela fecha, vocês ficam sem os vossos ativos, ok? Se vocês tiverem uma carteira própria, SafePal, MetaMask, Token Pocket, Rabi Wallet, o que for, aí vocês têm as palavras-passe, são vocês que têm as palavras-passe, são vocês que têm os vossos ativos, ok? Porque vocês podem eliminar a carteira, mas aquelas palavras-passe só pertencem a vocês. E literalmente, praticamente impossível de hackear uma carteira dessas, ok? Portanto, ó, agora, conclusão, passa por educação, portanto, comece pelo básico, entender o Bitcoin antes de explorar altcoins, nós já vimos isso, por isso é que só trago agora o tema de altcoins. Prudência, portanto, não investir aquilo que não podemos perder e priorizar também uma gestão de risco apropriada, depende do perfil de cada um, uma vez mais vou repetir, depende do perfil de cada um, ok? E depois, a nível de visão, portanto, a paciência, isto tudo trazem melhores resultados que o FOMO. Não, vocês não ides só porque as pessoas estão a falar. E o Bitcoin perdeu valor, vai cair 50%, vai cair para 50 mil. Não, é o momento que vocês começam a comprar. E o Bitcoin já subiu, já valorizou não sei quanto. É o momento que vocês começam a vender, ok? É assim que vocês devem fazer. Depois, obviamente, depende dos objetivos de cada um. Eu estou a comprar cripto, já falei isto várias vezes. Eu estou a comprar cripto desde 2023. Comprar, literalmente comprar, para manter, ok? Desde 2023. E não vendo, porque eu estou a tratar as criptomoedas como se fosse o meu fundo de poupança. Estou a falar nisto para o meu futuro, quando tiver 50, 60 anos e por aí fora. Ok? Literalmente falando. Ah, eu tinha dinheiro no banco, já falei várias vezes com várias pessoas, tinha dinheiro no banco e a partir do momento que comecei-me a aprofundar mais nesta situação de cripto, de projetos de DeFi e tudo mais, eu comecei a tirar tudo do banco porque literalmente no banco nós pensamos que está seguro, mas não está. Ok, pessoal? Não está literalmente nada seguro. E vocês podem perder do dia para a noite. Então, eu pelo menos sei que na minha carteira, né, não tenho aqui comigo, mas eu tenho a S1 Pro,
e literalmente as moedas que lá estão, pode acontecer o que quer que seja que aconteça, elas nunca vão deixar de lá estar. Nunca vou perdê-las, nunca vão perder valor, ou podem perder valor temporariamente, mas honestamente falando, criptomoedas vai ser o futuro vai ser o futuro, literalmente o futuro. Portanto, por essa análise, por essas informações, eu estou a tratar as criptomoedas como um fundo de poupança, literalmente um fundo de poupança. O meu fundo de poupança é em criptomoedas, o meu fundo de emergência é na Origin, já falei abertamente, não preciso estar a falar, mas pronto, para vocês terem uma ideia. Portanto, não sei se vocês têm alguma questão, ah, de poder vos ajudar ou esclarecer neste mundo das altcoins, ou se está tudo ok, vocês perceberam, não há dúvidas, estejam à vontade.